Olá, meus amigos, Gilmar falando, canal A Igreja é Nós, voltando aqui com o curso de evangelismo. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da salvação propriamente dito, né? Que é o que a gente anuncia ao pecador, às pessoas que ainda não são de Cristo. Nossa missão primordial é levar este caminho da salvação até as pessoas que ainda não são de Cristo. Estamos na lição 5, desse curso. Então vamos começar aqui. A Bíblia fala-nos de um grande plano traçado por Deus desde a eternidade em favor da redenção da raça humana. Deus concederia ao homem o livre-arbítrio. Este poderia escolher entre obedecer ou não a Deus. Se desobedecesse, estaria para sempre afastado de Deus, pois a desobediência é pecado. E Deus determinara que o pecado fosse castigado com a morte, como está lá em Romanos 6:23, né? Lembra do Romanos 6:23? Que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, sabendo de antemão que o homem pecaria, Deus planejou um meio de salvá-lo dos seus pecados e restabelecê-lo ao seu divino favor e comunhão, a sua convivência ali. Restabelecê-lo a a um relacionamento próximo, íntimo, que Deus quer um relacionamento próximo conosco. Determinou que o seu Filho Jesus Cristo seria o Salvador do homem. Essa salvação deveria abranger o perdão dos pecados cometidos e a libertação do poder do pecado e a santificação, regeneração e glorificação. Então, o que o papel de Jesus seria, né? O papel de Jesus seria trazer a salvação, e essa salvação deveria abranger perdão de todos os pecados cometidos, libertação do poder do pecado, santificação, regeneração e glorificação. Então é uma bênção completa. Conforme constatamos através das Escrituras, cada detalhe deste grandioso plano foi devidamente executado. Tal plano não pode ser ignorado e é necessário que o mundo o conheça. Sua apresentação ao pecador deve ser, como já foi dito na lição anterior, o ponto principal do evangelismo. Para melhor aproveitamento e desempenho daquele que quer ganhar almas para Cristo, apresentaremos agora de forma mais detalhada os 6 passos do caminho da salvação. Então, se você quer ser um evangelista de sucesso, tenha decorado esses 6 passos a seguir, porque esses 6 passos a seguir é crucial na vida de um evangelista. O primeiro passo é a realidade do pecado. Ninguém procura um médico, se não estiver doente, Ninguém procura alimento se não estiver com fome. Nem remédio se não sentir enfermo. De igual modo, o pecador não apreciará conhecer Jesus como Salvador sem antes sentir necessidade de salvação. O primeiro passo, portanto, é convencê-lo da sua situação pecaminosa e das implicações que isso acarreta. Entretanto, quem o convencerá não somos nós, mas o Espírito Santo que, através de nós, embasados nas Escrituras Sagradas, devemos mostrar através da Escritura Sagrada que todos são pecadores, como está lá em Romanos 3:23. Porque
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foram somente alguns homens e nem a maioria da raça humana que pecou, não. Todos pecaram, diz a Bíblia, todos pecaram. 2. O seu pecado o separa de Deus. E destituídos estão da glória de Deus, também em Romanos, parte B. A separação causada pelo pecado entre Deus e o homem é como um ponto que o pecador. A separação causada entre Deus e o homem é outro ponto que o pecador precisa entender. Embora o ame muito, Deus não pode suportar o seu pecado, porque é santo. Alguém poderá alegar que nada faz de errado para que seja pecadora. Tal pessoa precisa ser esclarecida de que, desde que Adão pecou no Éden, o ser humano foi afastado da glória de Deus. E cada pessoa, ao nascer, traz em si a semente do pecado. O pecado instalou-se como um abismo entre Deus e o homem. Romanos 5,12. Calma, gente, não é as trombetas do Apocalipse, é um carro aqui na rua disparando o alarme. 3. A pessoa precisa entender que ela está condenada à morte. Como que ela vai entender isso? Porque Deus escreveu em Ezequiel 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. Deus determinou que a morte seria o castigo para o pecador. Morte significa separação. Viu, gente? Morte significa separação. O homem em pecado está morto espiritualmente, pois a sua alma se encontra separada de Deus. Então, quando Adão e a Eva comeram do fruto no jardim, eles não morreram? Naturalmente, não, mas espiritualmente foram separados de Deus, e isso que significa morte, separação. Então, o homem pecador, que não aceitou Jesus ainda, está ainda nessa morte, está separado de Deus. 4º passo, está condenado ao sofrimento eterno. Se o homem morrer sem abraçar a salvação, sua alma estará para sempre perdida. Passará a eternidade afastada de Deus, sofrendo eternamente os horrores do lago, que é a segunda morte, os horrores do lago de fogo. Apocalipse 20, 14, 15. Convicto dos seus pecados e da condenação que sobre ele paira, o pecador desejará conhecer um remédio para o seu mal. E é o momento do evangelismo lhe apresentar Jesus. Então, a partir do momento que a pessoa vê que ela é pecadora, que desde o Éden somos todos, né, pecadores, que a partir do momento que ela vê que Deus mandou Jesus como remédio para curar os pecados, limpar, lavar, livrar do pecado, então ela vai querer conhecer esse tal Jesus que fez isso tudo por ela. E é nessa hora que o evangelista vai apresentar Jesus. Como? Com um amor divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, que eu chamo esse versículo de versículo do amor. Deus é santo e por isso não suporta a presença do pecado. Contudo, tem pela humanidade um imenso e insondável amor. Tão grande é o seu amor por nós que, não querendo que ficássemos para sempre longe dele, de si, enviou Jesus, o seu Filho único, a fim de salvar a todos nós. João 1, 1-14. Jesus é o Filho de Deus. A entrada do pecado no mundo tornou necessário a encarnação da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. Através de Cristo foi manifestado a realidade da glória. Realidade da glória divina. A fidelidade e o amor não merecido de Deus para conosco. Ao apresentarmos Jesus ao pecador, convém enfatizar que ele é o perfeito Filho de Deus, pois muitos são os falsos cristos existentes por aí. Tem gente, um avião passando aí para atrapalhar você a perder, fazer com que você perca o foco do curso, mas não perca o foco, preste mais atenção ainda quando houver algum barulho externo, alguma coisa atrapalhando, porque o inimigo interessa que você não faça esse curso, que você não aprenda a conversar com as pessoas que estão ainda no mundo. Então, vamos aqui, ao apresentarmos Jesus ao pecador, convém enfatizar que ele é perfeito Filho de Deus, pois muitos são os falsos cristos existentes por aí. O próprio Senhor alertou-nos contra os falsos cristos, falsos profetas e lobos vestidos de ovelha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Veja como são grandes esses falsos profetas, como são grandes em poder e em operação de maravilha. Que eles farão tão grandes sinal, coisas tão incríveis que, se possível, enganaria até a mim, até você. E continuamos, afirmam que, se possível, enganaria até os escolhidos. Isso está em Mateus 24:24. Afirmam alguns que Jesus é o chefe do planeta Terra. Todos que ele é o espírito mais... Outros falam que ele é o espírito mais evoluído da face da Terra. Alguns catecistas ensinam que Jesus não era homem nem Deus e que seu corpo era formado apenas de fluido magnético. As religiões afro-brasileiras dizem que ser Jesus o seu grande orixá, ou, como dizem os espíritas, o maior de todos os médiuns. Sabemos, entretanto, que esse Jesus não corresponde ao Jesus Cristo da revelação bíblica. Quando o nome Jesus é invocado em tais religiões, o que na realidade está sendo invocado é alguém muito diferente daquele revelado nas páginas das Sagradas Escrituras. Não nos deixemos confundir diante de tantas heresias e é imprescindível que Deus seja apresentado como o perfeito Filho de Deus. É imprescindível que Jesus seja apresentado como o perfeito Filho de Deus, aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que veio em carne para libertar-nos de nossos pecados. Jesus Cristo de Nazaré, nascido da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo, para trazer-nos as boas novas de salvação. O Cristo que viveu na Palestina, curando enfermos e expulsando demônios, o Cordeiro morto de Deus, o Cristo ressurreto que está vivo, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o Cristo que anunciamos. É este Cristo que nós devemos anunciar. As pessoas precisam conhecer este Cristo para obter a salvação das suas vidas. A morte substitutiva de Cristo. Quarto ponto que nós precisamos ter na ponta da língua, conversar com uma pessoa uma pessoa fora do nome de Jesus. A morte substitutiva de Cristo. Deus determinou que o pecado fosse castigado pela morte e que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Hebreus 9:22.
Esses capítulos e versículos que eu estou falando, a gente anota e vai lá na Bíblia, para o vídeo, vai lá, confere, porque é muito importante, você vai ter um entendimento mais abrangente do assunto. Então, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, está em Hebreus 9, 22. Porém, somente a morte de um santo, somente o sangue de um justo poderia expiar o pecado de toda a humanidade. Expiar o pecado significa ocultá-lo da vista de Deus, aplacando assim a sua ira, e removê-lo, invalidar os seus efeitos. E foi isso que a morte de Jesus Cristo fez. Que é a morte expiatória, né, de Cristo. Está em Hebreus 9, 26 ou 10, 12 a 14. Deus permitiu que um substituto morresse em lugar do pecador. Cristo foi esse substituto. Cristo veio, despiu-se da sua divindade e veio como carne e entrou na brecha por nós. E mais do que entrar na brecha, ele foi o sacrifício expiatório. Cristo foi esse substituto ao morrer em nosso lugar. Tornou-nos aceitáveis perante Deus. Nossa transgressão estão encobertas aos olhos de Jeová, pelo precioso sangue do seu Filho. O Senhor Jesus levou em si mesmo os nossos pecados, recebeu o castigo que era nosso, a fim de nos salvar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então foi isso que aconteceu ali na cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, nossos pecados, nossas imundícias, e moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos crimes mais obscenos. O castigo que nos trouxe a paz foi colocado sobre ele. E nas suas feridas foi colocado todas as nossas doenças. Isso aqui é interessante, gente. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se quiser, outra tradução diz pelas suas feridas. Nessa parte, quando Jesus estava levando aquela chicotada, ao levar aquela cruz, estava abrindo feridas no corpo dele. E naquelas feridas foi colocado todas as doenças da terra foram colocadas ali. Ninguém mais tem que levar doença nenhuma. Você tem que entender esse versículo e confessar. Sai doença do meu corpo, doença tal, sai do meu corpo, porque Jesus já levou as minhas doenças. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Em nome de Jesus, sai do meu corpo. Isso é uma coisa muito importante que vai dar um outro vídeo, outra hora. Vamos continuar aqui levando a salvação ao pecador. Passo 5 é a ressurreição de Cristo. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras de 1 Coríntios 15, 4. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia, o primeiro dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Na ressurreição dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20, na ressurreição do Senhor Jesus residem a nossa segurança e a nossa vitória. Assim como ele, nós também seremos ressuscitados. 2 Coríntios 4, 14. E porque ele está vivo, nós também viveremos. João 14, 19. O valor expiatório da morte de Cristo está em que ele ressuscitou. Tivesse ele permanecido morto, e a nossa fé seria vã e ilusória, a nossa pregação. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Logo não é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, do 12 ao 20.
Ele está vivo à destra de Deus, salvação e vida eterna. Jesus pode garantir a nós que nós teremos salvação e vida eterna. Passo sexto é a aceitação de Cristo, de Romanos 6:23, da parte B, e Efésios 2:8, para o pecador. De nada valerá ao sedento, a contemplação de uma jarra cheia de água fresca e cristalina, se ele não servisse dela e saciar-se a sua sede. E se isso não acontecer, ele morrerá de sede. Não adianta nada você estar morrendo de sede e ver uma jarra d'água e não poder beber. Para ser salvo, não basta o conhecimento intelectual do caminho da salvação. É necessário abrir o coração a Cristo, recebendo-o como Salvador pessoal e entregando-lhe a sua vida. Tendo o evangelista como base na palavra e o auxílio do Espírito Santo, conscientizado o pecador de que seu estado e de sua necessidade de salvação, tendo-lhe mostrado a obra redentora de Cristo como remédio para o seu mal, deve levá-lo à aceitação de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a partir de agora, depois que ele conhecer esse espaço da salvação, que ele é pecador desde o Éden, introdução, que Jesus veio, Deus fez o plano da salvação, mandar Jesus para que cumprisse todos os requisitos da lei e pagasse por nós o preço, e que Jesus ressuscitou e com ele nós ressuscitamos, tivemos essa vitória de sermos também ressuscitados e vivermos na sua glória com ele para sempre, eternamente. Agora você vai perguntar ao pecador: você entendeu? Você aceita Jesus? Você quer viver com Jesus para sempre ou você vai querer viver perdido para sempre? Porque esta vida é só uma passagem, a vida verdadeira está depois dessa, que pode ser o quê? Ou lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos, ou a vida eterna no paraíso com Jesus, Deus, os apóstolos e os profetas e todos que você ama e que aceitarem Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Pense bem, porque depois dessa passagem aqui, dessa vida aqui, não haverá mais como aceitar. Você tem que aceitar agora, ou na outra vida não terá chance. Você já irá para a condenação ou da morte, para sempre separado de Deus no lago de fogo, ou da vida para sempre ao lado de Deus no paraíso. O único, então você precisa mostrar para o pecador que Jesus é o único remédio para o seu mal. Deve levá-lo à aceitação de Jesus como seu único suficiente Salvador. O único, porque fora dele, o único, que Jesus é único. Jesus me fala: eu sou o caminho. O único, porque fora dele não há outro suficiente. Porque ele morreu uma única vez pelo pecado de muitos. Seu sangue tem poder para limpar todo e qualquer pecado, desde Adão até o último a nascer na história da humanidade. Então o sangue de Jesus limpou todos, desde Adão até o último na história da humanidade, que vier a nascer. O convite à aceitação de Cristo deve ser feito de forma clara, pessoal. Clara e pessoal. O pecador deve entender exatamente o que é que ele está oferecendo. Ele tem que entender o que é que a gente está oferecendo para ele e o que é que ele vai estar recebendo. Ou para que o estão convidando. O que é que nós estamos oferecendo para ele e para que nós estamos convidando. Deve-se dar a oportunidade para a aceitação de Cristo, mas sem força, sem forçar uma decisão que deve ser voluntária. Torne o apelo pessoal, enfatize a decisão da vontade ao perguntar: você quer aceitar Cristo como seu Salvador? Os 6 passos do caminho da salvação não precisam ser apresentados exatamente nessa ordem. O importante é que todos eles sejam mencionados.
O aprofundamento de cada ponto dependerá da disponibilidade do tempo e da oportunidade apresentada. Então, esses 6 passos que nós falamos da salvação, você pode apresentá-lo de maneiras diferentes. Não precisa seguir todos esses passos desse jeito. Você pode fazer, adaptar da melhor maneira para que você possa falar e que você possa passar para as pessoas. O importante é falar os 6 passos. Resumindo, o pecador deve saber que seu pecado o separa de Deus. Mas, porque Deus o ama, Deus enviou seu Filho Jesus para salvá-lo e uni-lo novamente a Deus. Cristo veio e morreu em lugar do pecador, derramando por ele seu precioso sangue. Foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia e está vivo. Por ter vencido a morte e o pecado, é que ele pode dar-nos a salvação e a vida eterna. Tudo o que o pecador precisa fazer é aceitá-lo em seu coração, submetendo-se ao seu senhorio. Então, gente, precisamos enfatizar que ao pecador que ele deve saber que seu pecado separa de Deus. A pessoa tem que entender esse negócio da morte. Morte é separação, que a gente pensa, que nós temos a cultura que morte, acabou. Mas a morte é separação. Por exemplo, a pessoa está casada, aí uma pessoa trai, a outra, um dos dois trai, e eles chegam ao ponto de separar. E cada um vai para o seu lado. Porque um deles pecaram. E se eles pecaram, o casamento morreu. O casamento morreu, mas os dois não morreu, separou. Isso que é morte, separação. Então, ao casamento separar, foi um por cada lado, eles morreram, um morreu para o outro. Então é isso que aconteceu. O pecador precisa entender que ele está separado de Deus. Mas Deus ama tanto a sua criação, Deus ama tanto você, que Deus mandou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para te ensinar através da Bíblia o caminho da salvação e te resgatar para o convívio pessoal dentro do amor de Deus. Cristo veio e morreu em seu lugar, derramou o seu precioso sangue, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Você sabe por que Jesus ressuscitou ao 3º dia? Por você. Jesus morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou pela sua vida eterna, para que possa viver com você uma vida eterna no céu, ao lado de Deus. Por ter vencido a morte e o pecado, é que Ele pode dar-nos a salvação e a vida eterna. Ele venceu. Ele tornou senhorio do pecado e da morte. Então agora Ele dá a vida eterna a quem Ele quer ou a quem Ele busca. Tudo o que o pecador precisa fazer é aceitá-lo em seu coração, submetendo-se ao seu senhorio. Tudo que nós precisamos fazer, tudo que você precisa fazer, é aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Este é o caminho da salvação. Este vídeo precisa estar na ponta da sua língua para você falar com o pecador na rua, com as pessoas que ainda não receberam Cristo. Sem força, sem violência, você vai plantar a semente e o Espírito Santo vai fazer o resto. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha ferramentas para fazer um evangelismo eficaz e que dê resultado para o reino de Deus, para o reino da glória de Deus. Que você curta, compartilhe o vídeo, que você se inscreva se ainda não é inscrito e que Jesus venha morar no seu coração, te dar uma vida nova. É como aquele vídeo que tem aí no canal do pedreiro e o evangelista. O pedreiro dá uma cerâmica toda quebrada para o evangelista, e o evangelista
põe a cerâmica no chão, pega uma nova na caixa, entrega para o evangelista e diz: Deus não é Deus de remendar cacos. Deus é um Deus que te dá uma vida nova. E é isso que Ele quer dar para você. Uma vida nova, cheia do amor de Deus, junto com seu Filho Jesus, os anjos e santos acampados ao seu redor, te livrando e guardando, e o Espírito Santo te fortalecendo em toda e qualquer batalha que você tiver que entrar. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Não perca tempo. Se você ainda não aceitou Jesus, levante a mão e diga: eu digo o seu nome, aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Para a glória de Deus. E eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Prometo andar nos seus caminhos. Isso que você acabou de falar, fala de coração. E Deus estará com você aí agora, na sua vida, a partir de agora. Os anjos santos desceram aí na sua casa, estão ao seu redor de tudo que é seu. A glória de Deus. Então é isso, meu amigo Gilmar falando, canal A Igreja é Nós. Espero você no próximo vídeo. Não se esqueça, divulgue o máximo para levar o evangelismo a outras pessoas. Gilmar falando, Gilmar terminando. Fui!